Fala galera, beleza? Aqui é Bruno Alecrim do projeto tutorialmaster.com.br, continuando com a série de vídeos que a gente vai apresentar o jogo Go, né? Esse é o segundo vídeo, o primeiro vídeo é uma introdução. Se você caiu nesse vídeo de primeira, é importante que você clique nesse botão para você ter uma introdução, para você entender o porquê que eu jogo esse jogo e o porquê que vale a pena você considerar, aprender e jogar também. Né? Primeiro porque é um jogo, é divertido, é um jogo de tabuleiro que vai te estimular muito a desenvolver as suas habilidades, né? É um jogo totalmente voltado à estratégia. Então nesse vídeo, nesse link que eu apresentei, você vai ter uma noção melhor sobre o porquê desse jogo, etc, como eu conheci, bacana. Bom, esse eu vou apresentar o jogo de uma maneira bem resumida e existem outros vídeos também que são complementares para que você possa, digamos assim, desenvolver as bases para você jogar esse jogo. Como eu já falei, eu sou iniciante, mas eu já jogo ele há 1 ano e meio, dei uma estudada um pouquinho na internet, e o que eu aprendi já dá para te brincar, e eu tô aqui justamente para compartilhar com você, dar a oportunidade de você conhecer esse jogo. Existe a possibilidade de você jogar online, aliás, eu jogo ele online, é gratuito, eu vou passar para vocês também nos próximos vídeos o link, como é que eu faço, etc, caso você se interesse, caso você também queira. Beleza? Esse vídeo aqui eu vou basicamente apresentar o jogo, então vamos lá. Então eu baixei aqui, no caso eu estou no Mac, eu baixei uma versão para jogar offline, né? Então eu habilitei aqui para jogar contra 2 pessoas, ou seja, eu vou manipular os 2 jogadores apenas para que eu possa ter controle e apresentar para você. Como você está vendo aqui, existe um tabuleiro aqui, né? Uma diferença é que o tabuleiro do jogo de Go, ele não tem quadrado branco e preto como o jogo de xadrez, como o jogo de dama. Porém, você pode jogar esse jogo no tabuleiro de xadrez ou de dama. Esse tamanho de tabuleiro é exatamente o mesmo tamanho do tabuleiro de dama ou de xadrez. Porém, esse jogo ele é utilizado em alguns tamanhos diferentes. Você joga ele em tamanho de 9, né? Vamos dizer o seguinte, aqui a gente tem 8 quadrados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas nesse jogo não se considera os quadrados, e sim as linhas, e você vai entender por quê. Então esse tabuleiro é de 9 linhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, esse é um tabuleiro de 9 por 9. E esse jogo se joga normalmente no tabuleiro de 9 por 9, que é o tamanho menor, né? E mais até no tabuleiro de 15 por 15, né? E 19 por 19. Quanto maior o número de linhas, maior o número de possibilidades, maior o número de combinações, né? Ele é um jogo que, uma característica interessante dele, ele é simples, muito simples de se jogar, comparado, por exemplo, com o xadrez, porque todas as peças ela tem as mesmas funções, as mesmas características, porém, apesar da simplicidade dele, ele é um jogo que oferece muito mais combinações e possibilidades. Né? Se não me engano, o tabuleiro de 13 por 13, que é esse tamanho aqui, que nem se joga muito, já oferece mais combinações possíveis que o jogo de xadrez. O de 13 por 13, que é esse, na verdade. O de 15 por 15 nem se fala, o de 19 por 19, então nem se fala. Né? Mas para a gente aprender aqui, eu vou começar com o de 9 por 9, não faz diferença. A diferença é que o terreno é maior, vamos considerar assim, né? E, consequentemente, você tem uma área maior de combate, vamos dizer assim. Né? Algumas características que são peculiares desse jogo, comparado com o jogo de xadrez e dama, é que a primeira delas é que, ao invés de você começar com todo o seu território, todo o seu exército, já no tabuleiro, e o seu oponente também, normalmente o jogo de dama ou de xadrez ganha, né, quem aniquila primeiro o seu oponente, ou seja, é um mata-mata. Né? Você vai, lógico, com toda estratégia, todo jogo tem sua estratégia, né? Mas você vai neutralizando e vai acabando com as peças do seu oponente até que ele vai ficando mais fraco, até que você ganha, ou acabando com todas as peças dele, ou no caso do xadrez, neutralizando o rei. Né? Beleza, essa é uma característica desses jogos que a gente já conhece. O jogo de Go ele é diferente, o tabuleiro começa vazio, e você coloca uma peça de cada vez. Você coloca uma peça, o seu oponente coloca outra, você coloca uma peça, o seu oponente coloca outra, e assim o jogo vai se desenrolando e vai se desenvolvendo. Né? Uma característica é que as peças elas não se movem. Uma vez que você coloca uma peça, ela não é movida em hipótese alguma, ela fica fixa. Então você tem que escolher exatamente onde você vai colocar conforme a sua estratégia. Como eu já falei, esse é um jogo de estratégia. Então você vai colocar a sua peça aonde você acha que tem que colocar para você construir, né, a sua fortaleza, digamos assim. Né? E qual é a finalidade do jogo? Enquanto o xadrez dama, como eu já falei, né, ele tem como objetivo aniquilar o oponente e, consequentemente, você ganha uma vez que você faça isso. No jogo de Go, esse não é o principal objetivo. O principal objetivo é você conquistar o maior tamanho do tabuleiro, você conquistar o maior número de territórios. Né? E ganha isso quem consegue fazer isso da melhor maneira. E como que você consegue fazer da melhor maneira? É quando você... Aí é onde está a sacada do jogo, que é fantástica. É você conseguir, né, desenvolver estratégias para você conseguir conquistar o maior número de territórios com o menor número de peças.
quando a gente fala número de peças, você pode entender recursos, né? Ou seja, a sua habilidade que você tem de espalhar suas peças de forma que você conquiste o maior território possível sem utilizar um número de recursos muito grande, porque o território é limitado, né? Estão os dois disputando o mesmo território. Então, quanto mais habilidade você tem em conquistar e distribuir as suas peças de forma que você faça o melhor uso delas, melhor vai ser o seu resultado, consequentemente você vai ganhar o jogo, né? Então vamos lá, vou apresentar para vocês alguns conceitos que também são interessantes, que são diferenciados em relação ao jogo de dama e o jogo de xadrez. A gente está acostumado, quando a gente vai jogar um jogo de dama ou xadrez, e considerar colocar uma peça dentro de um quadrado, né? Você coloca uma peça dentro do quadrado e assim vai, como o jogo de dama, né? Que a gente está acostumado já conhece. O jogo de Go é diferente. Vou colocar uma peça para você entender. A gente coloca as peças justamente nas interseções. Como eu falei, a gente conta linhas, né? Então a gente está colocando justamente numa linha. Então essa aqui está na terceira linha, ó, uma linha, duas linhas na terceira linha. Ele está na linha 3x3, digamos, né? Na primeira, segunda, terceira, primeira, segunda, terceira. Ele está na maquina, né? Ele está ocupando esse espaço aqui. Agora repara o seguinte, essa pedra, né, ela está aqui e ela tem uma linha que sai para cima, uma para a direita, uma para baixo, uma para a esquerda. E a gente chama isso no jogo de liberdade, ou seja, essa peça tem 4 liberdades, né? Agora eu joguei com a peça preta. Teoricamente é o branco, mas eu vou clicar aqui em peça para passar, ou seja, supomos que o branco não queira jogar, só para você entender, né, uma questão importante. Né, quando eu clico em passar, você tem 3 liberdades aqui, beleza. Aí quando você coloca uma peça do lado da outra, né, essas peças formam um grupo, né, e esses grupos compartilham as mesmas liberdades. Então você tem aqui, ó, 1 liberdade, 2 liberdades, 3 liberdades, 4 liberdades, 5 liberdades, 6 liberdades. Beleza? Esse é um conceito do jogo que é importantíssimo para que você possa entender. Agora deixa eu colocar aqui a peça branca para você entender outro conceito. Pum! Coloquei a peça branca aqui. Aí vamos supor que o preto coloque aqui. Aí eu vou clicar para o branco passar. Supomos que quando eu clico em passar, na verdade, eu só estou querendo ilustrar como se o branco estivesse jogando em outro canto do tabuleiro que não é esse. Então o preto vem aqui e coloca. Nesse momento que o preto coloca essa peça, você começa a contar as liberdades do branco, você percebe que o branco tinha 4 liberdades, depois ficou com 3 liberdades. Agora ele está com 2 liberdades, uma para cá e uma para cá. Aí o branco jogou em outro lugar, o preto vem aqui e coloca aqui, e agora você tem o branco com apenas uma liberdade. Essa situação é uma situação de Atari, que significa o quê? Que se o branco não fizer nada, essa peça corre o risco de ser capturada, né? Uma vez que ela só tem uma liberdade, ela é como se fosse um cheque, uma espécie de cheque no xadrez. Ó, se você não fizer nada com essa peça, eu posso capturar ela. E isso é opcional, você não é obrigado a capturar essa peça. Isso é uma questão opcional. Tanto do branco, ele pode optar em defender essa peça se ele quiser, quanto o preto pode optar em atacar essa peça se ele quiser, ou seja, capturar ela. Mas vou mostrar para você como é que funciona a captura. Né? Eu vou clicar, supomos que o branco jogou em outro lugar, o preto clicou aqui e ele capturou essa peça, esse ponto, que essa peça que estava aqui, ela soma como um ponto para o preto, né? E esses espaços que ficam entre as peças, que são justamente os territórios que são contabilizados no final do jogo, né? Então você tem um tabuleiro e você vai distribuir essas peças para, como eu já falei, você conquistar o maior número de territórios. Agora a questão importante, apesar do preto ter conquistado esse território ele não é, digamos assim, definitivamente do preto. O branco pode recapturar esse território. Eu vou mostrar isso para vocês agora, né? Então suponhamos que o preto resolveu jogar em outro lugar do tabuleiro, aí o branco vem aqui, coloca aqui, aí o preto jogou em outro lugar do tabuleiro, aí o branco vem e coloca aqui. Aí repara, essa peça preta, ela tem 2 liberdades agora, 1, 2, né? Aí o preto jogou em outro lugar do território, o branco coloca aqui. Nesse momento, essa peça está em Atari. Se o preto não responder esse movimento, ou seja, se ele deixar esse espaço em branco, o branco pode vir aqui e recapturar esse território da mesma maneira que essa peça que o branco capturou, ela também volta, ela também é contabilizada para o branco como ponto, né? Então o jogo tem essa estrutura básica, né? Apesar de eu estar mostrando captura, ou seja, uma peça aniquilando a outra, é importante você entender o seguinte: o objetivo desse jogo não é a captura de peça, que é uma coisa interessante. O objetivo desse jogo, como eu já falei, é conquistar o território. A captura de peça faz parte do duelo, do momento de disputa. Então você tem lugares que está mais forte, lugares que está mais fraco, e você detecta isso ao longo do jogo, e você vai construir a sua estratégia baseado nisso, né? Então é normal, é comum acontecer você ter jogo de profissionais, assim, não só profissionais, mas pessoas que sabem jogar, que começam a jogar, que você
você tem um jogo que começa e desenrola o jogo, e você no final do jogo, às vezes, você não tem nenhuma peça capturada, nem de um lado nem do outro. Né? Você tem apenas o território que vai ser contabilizado. Né? E quando tem peça capturada, ela também é somada no score final. Né? Mas eu estou apenas explicando para você que o objetivo, eu vou matar aquela peça, vou matar aquela peça, vou matar essa peça aqui, vou matar essa peça aqui. O objetivo não é esse. O objetivo, como eu já falei, é conquistar territórios. Né? E a captura de peças é uma das estratégias, um dos recursos que você utiliza. Aliás, é um recurso importante, porque você força o seu oponente a tomar atitudes, você força ele para um lugar enquanto você quer ir para o outro. Então, existe uma série de conceitos que são interessantes, que são utilizados nesse jogo. Por isso que esse jogo ele foi utilizado como estratégia, inspiração para a construção desse livro, que é um livro fantástico, que é o livro da Arte da Guerra, que eu aconselho todo mundo a ler, que vale a pena. Beleza? Então vamos lá. Então eu já apresentei para vocês esse conceito aqui de Atari, né, que já compartilhei com vocês também esse conceito de que as peças, quando se conectam, elas formam grupos. Então a gente pode analisar esse conjunto aqui e a gente pode ver que existem alguns grupos que são definidos. Nesse caso, né, a gente tem um grupo preto, que é essas três peças juntas, tem uma liberdade, 2 liberdades, 3 liberdades, 4 liberdades. Aí eu pergunto para vocês, quantos grupos a gente tem além desse? Será que o branco tem um grupo? Né? Aí você pode dizer, o branco tem um grupo aqui. A resposta é não. Na verdade, sim, potencialmente tem um grupo, mas não é um grupo efetivo. Por quê? Porque as peças brancas, elas não estão conectadas diretamente. O que eu quero dizer é o seguinte, se você tem uma peça aqui, por exemplo, né, e você coloca outra aqui, essas duas peças não formam um grupo, tecnicamente. Elas potencialmente formam um grupo, uma vez que elas estão muito próximas. Basta você colocar, supomos que o branco tem colocado aqui, basta você colocar uma peça aqui, agora sim elas formam um grupo. Né? Então é importante você considerar isso. Então você tem um grupo aqui, né? A gente pode até considerar essas 5 peças brancas, elas são um grupo? Sim, potencialmente, mas não são efetivamente. Até porque, supomos que o branco não faça nada, o preto pode capturar aqui e você vê que o cenário já muda. Supomos que o branco não faça nada, o preto pode vir aqui, né, o branco não faça nada, o preto captura. Ou seja, o jogo se desenvolve, né, e você pode ter aquele seu grupo gigantesco mantendo ele vivo, vencendo aquele grupo, ele sendo preservado e contando para você como ponto, conquistando territórios, ou você pode ter um grupo e esse grupo, no final das contas, ele via ser todo capturado. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês aqui interessante. Né? Aí você pensa, então a ideia é só eu chegar aqui e construir um mega grupo. Né? Isso tem lógica, esse pensamento. Né? Para quem está começando, pode chegar aqui, vou chegar aqui e vou fazer aqui um grupo, né? Um grupo cheio de peças, né? E esse grupo ele vai ser um grupo meu, porque esse grupo é meu. Né? Você vê um grupo aqui, pum. Né? Opa. Tá, imagina que você tem essas peças aqui. Ó. Aí supomos que o branco, por um motivo qualquer, esqueceu desse grupo. Ele está jogando em outro lugar do tabuleiro. Aí vem um preto. Aí vem um preto. Opa. Ctrl Z. Aí vem um preto, coloca aqui. O preto coloca aqui, ele vem colocando, e o branco não está fazendo nada. Por um motivo qualquer, ele resolveu negligenciar esse grupo. Certo? Então, estou jogando aqui. Então, por maior que esse grupo seja, uma hora esse grupo ele vai ser rodeado. E uma vez que consiga isso, quantas liberdades esse grupo inteiro tem? Apenas uma liberdade. Então, isso faz com que, nesse caso, uma vez que esse território aqui ele já foi capturado, né? Basta o preto colocar aqui, ele captura todas essas peças, esse território passa a ser o território do preto, né? Lembrando que ele pode ser destruído se assim o preto permitir, né? Se ele não se defender adequadamente, né? Então esse território passa do preto e os pontos que estavam aqui somam também. Né? Então você vê aqui que a gente tem uma espécie de castelo, uma fortaleza construída, né? Que são pontos que contam para o preto. Né? Então o jogo tem como base essa estrutura. Né? Agora, existem outras coisas que são importantes para que você possa garantir que as suas peças elas não sejam capturadas em hipótese alguma. Existe uma maneira, né, que é feita para que você construa um grupo, né, e você garanta que esse grupo ele vai ser, em hipótese alguma, por mais que ele seja totalmente rodeado, ele é indestrutível, ele se mantém vivo em qualquer circunstância. E esse é o conceito de 2 olhos. Porque lembra que eu mostrei para vocês aqui agora, né? Se eu dar um Ctrl Z, você tem aqui apenas uma liberdade.
né? E nós também podemos chamar de olho, tem apenas um olho. Mas quando você tem nesse espaço, desse território branco, 2 olhos, ou seja, 2 territórios, você tem uma redundância. Então você não consegue, em hipótese alguma, destruir aquele grupo, né? Que é um exemplo aqui que é uma coisa interessante. Então, vou pegar aqui, deixa eu começar aqui um novo jogo. Bom, né? Vou pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, que é um conceito interessante. Aqui está o preto, né? Ó, o branco, ele pode entrar aqui, ó. Pum, opa. O branco pode entrar aqui. Por quê? Porque ele tem uma liberdade. Mas o branco, ele não pode entrar aqui agora, nesse meio. Por quê? Porque esse ponto já é como se, para quem joga xadrez, é como se você fosse colocar o rei numa posição onde o rei já está sendo atacado. Então, é uma posição que você não pode. Você não pode colocar uma peça no lugar que ela já está morta. Então, esse grupo, esse espaço, é impossível você colocar uma peça branca, a não ser que você faça isso aqui, né? Cadê? Ctrl Z, coloque aqui, coloque aqui, coloque aqui. Aí, se o preto não fizer nada, você pode colocar. Aí sim, você tem uma peça em atalho, ou seja, você vai colocar essa peça aqui, mas ela não vai morrer. Na verdade, ela vai matar essa peça branca, essa preta, ela vai capturar ela. Aí você consegue capturar de volta aquele território. Né? Então, esse é um conceito bem básico. E no próximo vídeo, eu vou apresentar para você assim, esse conceito básico de olhos para que você consiga começar a jogar o jogo. Existem alguns outros conceitos que eu vou ensinar também nos próximos vídeos. Inclusive, vou mostrar para vocês onde você pode jogar online, que eu costumo jogar também. É gratuito e tal. Tem outros jogos também nesse site, que é bem bacana. Né? Mas se você parar esse jogo aqui agora e começar a pesquisar na internet e começar a jogar, não faça isso, porque você não vai conseguir ganhar ninguém. Você só vai ganhar alguém que não sabe nem o que você aprendeu. Mas se você for jogar com uma pessoa que sabe o mínimo do mínimo do mínimo, você vai perder porque você não entende esse conceito de 2 olhos que eu vou ensinar no próximo vídeo. Uma vez que você assista esse próximo vídeo, né, assim eu espero, a não ser que tenha alguma outra informação que eu lembre que seja mais relevante também, aí sim você já pode começar a brincar, a jogar o jogo, beleza? Então, se você está curtindo assim, deixe sua curtida para dar sua contribuição também e fique ligado no próximo vídeo para você entender como é que funciona melhor esse jogo, para que você possa também se divertir, você também possa jogar, aprender como é que joga e você também possa aprimorar suas habilidades de estratégia, beleza? Então é isso, mais uma vez obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!